CNC, Conselho Nacional de Carregadores. Apoio firme na certificação dos negócios marítimos. O Conselho Nacional de Carregadores é um instituto público dotado de personalidade jurídica e de autonomia administrativa, financeira e patrimonial, tutelado pelo Ministério dos Transportes de Angola. Tem por missão a coordenação e o controlo das operações do comércio e do transporte marítimo internacional. Na sua missão de apoio firme à certificação de negócios marítimos tem como principais competências o apoio técnico ao Ministro dos Transportes na concepção, na elaboração, na adoção, na implementação e na avaliação de políticas e metodologias de execução de operações de comércio e transporte marítimo internacional. O contributo e o investimento na promoção e no desenvolvimento da marinha mercante, dos portos e da hidrografia e do setor dos transportes em geral. A análise da evolução dos mercados, defendendo os interesses fundamentais do Estado junto dos operadores, otimizando processos e defendendo a economia nacional e os consumidores finais angolanos, promovendo a estabilização dos preços dos fretes e das taxas das mercadorias, acompanhando o movimento das mesmas e centralizando a necessária informação e dados estatísticos. A promoção e o aproveitamento racional de recursos materiais e humanos disponíveis na cadeia de comércio e transporte marítimo internacional. O CNC funciona como um órgão instrumental do Ministério dos Transportes no apoio ao desenvolvimento do setor, aos seus projetos de modernização, de inovação, logísticos e de tecnologias de comunicação e de informação, sendo muitos dos empreendimentos estruturantes realizados ou em curso, financiados por fundos provenientes do orçamento do CNC, originados nas receitas próprias arrecadadas, constituídas basicamente por cobranças de comissões legalmente instituídas que têm por base as cargas que transitam pelos portos angolanos, dotações atribuídas pelo Orçamento Geral do Estado, rendimentos provenientes da venda de bens próprios, da prestação de serviços ou da constituição de direitos sobre os mesmos, de operações financeiras, resultados de investimentos efetuados e participações sociais em sociedades, em empresas ou outras formas de associação. De entre os principais projetos financiados enunciam-se, a título de exemplo, a reabilitação e a modernização dos principais portos angolanos, processo de sinalização e balizagem de toda a costa marítima de Angola, a criação de plataformas logísticas e portos secos, de que se salientam, entre outros, a plataforma logística do Lombo e o Porto Seco do Soio, de entre muitas outras realizações estruturantes no domínio das redes e das infraestruturas básicas do setor dos transportes. O CNC encontra-se assim na linha da frente no quadro das orientações estratégicas e das políticas definidas pelo Ministro dos Transportes na modernização dos sistemas de transportes e de logística. As medidas e ações desenvolvidas visam o aprofundamento da coesão territorial, económica e social do país, contribuindo decisivamente para a melhoria das acessibilidades e da mobilidade de pessoas e bens com base na implementação de redes integradas de transportes e de logística. Estas encontram-se orientadas para viabilizarem ligações rápidas e sem constrangimentos de capacidade e fiabilidade aos portos, aos aeroportos, aos principais centros de produção e do consumo, tanto a nível nacional como nas conexões com os países circunvizinhos, promovendo adequadas soluções de intermodalidade que aumentam a competitividade da economia angolana no plano interno e internacional. O Conselho Nacional de Carregadores é presidido por um diretor-geral, coadjuvado por um diretor-geral adjunto para a área das operações e por um outro diretor-geral adjunto para a área das finanças. No seu conjunto, compõem o Conselho Diretivo, órgão colegial de governação do CNC, que tem a seguinte estrutura orgânica:
Para o cumprimento da sua missão, o CNC dispõe do know-how técnico especializado permanente, com profundo conhecimento das operações do comércio internacional, do transporte marítimo, das atividades portuárias, do transporte combinado e da intermodalidade. Da capacidade de leitura dos contextos políticos em permanente mutação e do meio envolvente nacional e internacional. Da preparação necessária nos âmbitos jurídico, técnico, econômico, normativo e regulamentar. De possibilidades de relacionamento com a tutela, com empresas e outras organizações ligadas direta e ou indiretamente ao transporte marítimo e ao comércio internacional e com operadores e cadeias logísticas nacionais e transcontinentais. Da BNF, Bolsa Nacional de Frete Marítimo, e das funcionalidades que a mesma oferece aos agentes econômicos e operadores de transporte. De assessoria jurídica aos seus associados, especialmente nas matérias relacionadas com o transporte marítimo e o comércio internacional e na candidatura a fundos de financiamento. Da disseminação de boas práticas de gestão no respeitante ao transporte marítimo e ao comércio internacional e na agilização de processos tendentes a acelerar todas as vertentes relacionadas com a fatura portuária. De meios técnicos próprios ou contratados a instituições de referência, entre as quais se encontra o Instituto Superior de Gestão, Logística e Transportes, para a formação e qualificação das suas pessoas e das suas equipas, bem como para a formação e qualificação de empresários, de dirigentes e quadros de empresas e de outras organizações suas associadas. De um moderno sistema de informação de gestão e de monitorização das suas atividades e dos serviços prestados aos seus associados. De uma interação permanente com os operadores e o estabelecimento de uma arquitetura global de informação, bem como a capacidade de implementação de processos sistemáticos de auditoria para a garantia da qualidade dos dados disponibilizados. De agentes nos principais portos internacionais, que são o garante da correção e transparência das transações e da integridade das cargas. A Bolsa Nacional de Frete, recentemente criada pelo CNC, é uma bolsa virtual onde os diferentes atores e operadores marítimo-portuários, armadores, importadores e exportadores, transitários e agentes de navegação podem, através de um portal instalado na internet, negociar a partir dos próprios locais de trabalho, frete marítimo e contratos de transporte ou, em alternativa, utilizar as instalações da bolsa para esse efeito ou ainda para obter informações pertinentes sobre o tráfego marítimo e dados relacionados com o movimento portuário nos diferentes portos nacionais. Neste contexto, o Conselho Nacional de Carregadores emerge como um regulador e promotor da equidade dos preços praticados no comércio internacional no que respeita aos custos do transporte, proporcionando apoio diverso aos destinatários das cargas e aos importadores intervindo no mercado, de modo a assegurar a não discriminação dos preços do transporte marítimo de e para Angola, comparativamente com os fretes praticados em condições homólogas para outros portos do mundo. A Bolsa Nacional de Frete, abreviadamente BNF, é, nos dias de hoje, um instrumento incontornável da política econômica do governo, pois permite que os preços dos produtos importados tenham no consumidor final uma fatura mais reduzida e, por outro lado, não penalizem os mecanismos de controlo da inflação. A BNF disponibiliza, entre outras, as seguintes funcionalidades: informação sobre o tráfego marítimo e sobre o movimento comercial nos portos angolanos, estatísticas atualizadas sobre o comércio marítimo nacional e internacional, um sistema de localização de navios em tempo real, um mecanismo conhecido por frete de referência que faculta online, elementos sobre o valor dos preços praticados a nível mundial, em situações similares àquelas que são praticadas no comércio internacional entre Angola e outros países, seus parceiros comerciais em termos de distância, tipo de navio, natureza e volume da carga. As negociações da BNF permitem aos agentes econômicos angolanos confrontar os seus interlocutores com os valores calculados pelo mecanismo do frete de referência e, deste modo, conseguirem mais facilmente adequar o preço ao justo valor e à realidade vigente no mercado internacional do transporte marítimo. O CNC privilegia o relacionamento com os diferentes agentes e atores que intervêm no transporte marítimo e nas importações e exportações de Angola para países terceiros e de países terceiros para Angola. O
O transporte marítimo constitui hoje o principal meio por onde circula o comércio externo de Angola, com particular importância para as matérias-primas, para os bens alimentares e para os equipamentos tecnológicos. Estes são, de resto, extremamente críticos para a continuação do desenvolvimento das infraestruturas e da indústria nacional e para a colocação no mercado internacional dos principais produtos de exportação de Angola a preços competitivos. Neste contexto, a ação desenvolvida pelo CNC é figura-se estratégica não só para a modernização do transporte marítimo, dos portos nacionais e dos transportes em geral, mas também para a eficiência da atividade produtiva a nível nacional, dado assegurar a colocação dos produtos importados em melhores condições de preço, assim como para exportar para o mercado externo produção nacional em condições mais vantajosas, o que é crítico para o processo de afirmação da economia angolana no plano internacional, sobretudo na atual situação, pautada pela globalização dos mercados, pelo desmantelamento progressivo das barreiras alfandegárias e pela grande competitividade dos circuitos comerciais. A forte expansão económica que o país atravessa, a mobilidade das pessoas e dos bens em crescendo permanente, o aumento das transações nacionais e internacionais e a diversidade dos destinos das mesmas, a progressiva integração regional em África, a transformação de Angola numa plataforma logística continental e o reforço da sua vocação como potência emergente, não apenas no continente africano, como a nível internacional, exigem que o CNC seja um dos pilares essenciais na concretização destes objetivos e o intérprete firme das transformações estruturais que não deixam de acontecer no setor marítimo-portuário um pouco por todo o mundo, com grande intensidade e com consequências que podem penalizar bastante os países menos preparados para as enfrentar. A força do CNC está nas suas pessoas, nas suas equipas, no seu know-how, no conhecimento que possui do comércio e do transporte marítimo internacional, no seu relacionamento institucional com agências nacionais e estrangeiras, dinamizadoras do comércio internacional, mas também no relacionamento privilegiado com a tutela, com os seus associados, com a sua rede de agentes, presente nos principais portos internacionais e com os diferentes departamentos estatais do país e de outros países, e na sua capacidade de financiamento de projetos estruturantes dos transportes, da logística e da própria economia. CNC, o apoio firme na certificação dos negócios marítimos. Alie-se a nós para o desenvolvimento dos seus negócios.